Bem-vindos a mais um episódio do nosso Fortemente Podcast. Eu sou o Luiz Thiago, seu personal preferido, e estamos aqui com as nossas hosts. Eu sou a Paola, sou arquiteta, sou especialista em neuroarquitetura. Eu sou Luana Soares, sou psicóloga. E hoje nós temos um convidado muito especial e que eu acredito que a gente vai falar sobre um assunto que vai pegar 99,9999% de toda a população. Então nós temos hoje como convidado especial o professor Akin, super bem-vindo. E o nosso assunto hoje é procrastinação. Então, professor, se apresente para nós e para eles. Bom, primeiramente, oi para todo mundo que está assistindo. Obrigado, gente, pelo convite. Eu sou o Akin, sou psicólogo clínico, atuo desde 2004 com psicologia clínica, né? Tenho formação em psicologia corporal, psicologia sistêmica e também em terapia cognitivo-comportamental. Autor de 2 livros já, né? E tem aí meus canalzinhos da internet, coisa de YouTube, lá no Instagram, coisa e tal, que, né, para divulgar aí o conteúdo para a moçada. Legal. Show. E vai encaixar melhor que nada, né, para nós aqui. Então, esse assunto procrastinação, na minha área, a gente vinha conversando antes, pega todo mundo. Tá? E hoje eu vou querer ouvir muito vocês dois. Eu vou perguntar, eu vou ser curioso. Eu também. Né, pá? Então, Lu, quero saber de você também um pouquinho sobre... Vambora. Bom, vamos lá, né? Vamos direto ao ponto aqui, que tem muita coisa para falar e o tempo corre. Então, vamos lá, Kim. O que é a procrastinação? Bom, essa é uma pergunta que ela parece muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexa, né? Então, assim, a maior parte das pessoas entende que procrastinação é não executar uma tarefa. Tá? Porém, não executar uma tarefa não caracteriza a procrastinação. A gente precisa entender que tem alguns fatores. Veja, primeiro fator, eu tenho todos os recursos necessários para a execução dessa tarefa, então a execução da tarefa é tranquila para mim? Né? Eu tenho tempo disponível, tenho dinheiro disponível, tenho outros recursos necessários disponíveis. Isso daqui é importante. Se eu não tenho esses recursos e uso o meu tempo para buscar esses recursos, eu não estou procrastinando. Eu estou indo buscar esses recursos para depois executar minha tarefa. Outra questão importante é o seguinte: o que eu estou deixando de fazer é motivado pelo quê? É motivado por uma outra tarefa de urgência ou importância maior? Por exemplo, chego em casa para estudar, meu filho está doente. Eu pego a criança e vou no hospital. Estou procrastinando o estudo? Não, estou dando prioridade a uma tarefa mais importante que é levar a criança no hospital. Então, a procrastinação ela vai se caracterizar por evitar uma tarefa, isso é sempre importante lembrar, e quando a gente fala tarefa, é qualquer tipo de tarefa. Qualquer tipo de tarefa. Nós vamos, depois, mais tarde, eu vou falar um pouquinho sobre as várias áreas onde as pessoas procrastinam. A partir do momento em que esta evitação, ela é irracional, ou seja, deixar para fazer isso depois é pior do que fazer isso agora. Fazer isso depois vai me trazer mais dano e eu estou evitando esta tarefa por uma questão emocional. Então, esse é um fator que ele é extremamente importante. Né? A procrastinação ela sempre vai estar acompanhada de algum tipo de emoção, como raiva, medo, ansiedade, ou algum tipo de sensação desconfortável. Isso pega muito a sua área da questão da atividade física. Né? Então, muitas vezes a pessoa não quer começar a academia porque mas eu não gosto de suar, eu não gosto de ficar cansado. Então, tem uma sensação fisiológica que a pessoa quer evitar. E a procrastinação, ela vai ser uma ferramenta para a pessoa evitar esta sensação ou emoção, mesmo sabendo que fazer essa evitação será pior para ela. Então, quando a gente tem todos esses elementos juntos, é que a gente tem uma atitude de procrastinação. Né? Isso daqui é muito importante, porque tem muita gente que procrastina, que deixa as coisas para depois, mas está fazendo o que a gente chama de um adiamento estratégico. Né? Quando eu estava escrevendo o meu livro, por exemplo, tinha dias que eu sentava, hoje sexta-tarde, vou sentar e vou escrever. Aí eu chegava, começava a escrever ali, cara, não está indo. Aí o que eu fazia? Deixava a escrita de lado, pegava um livro que eu tinha que ler para fazer a escrita do meu livro, pegava os esboços, ia revisar o que eu já tinha escrito. Ou seja, eu estava dentro da tarefa. Eu estava adiando de forma estratégica o escrever, porque naquele momento eu estava vendo que não estava dando. Então, fiz outras tarefas para me organizar internamente para voltar para a escrita. Então, isso não é procrastinar. Porque eu ainda estou dentro da tarefa. E eu não estou com uma emoção negativa, não estou evitando uma emoção negativa ou uma sensação.
desprazerosa. Então, a procrastinação é todo esse pacote. Nesse caso, você estava se reorganizando, Exato. né? E eu acho Trocando que... a ordem ali Sim. da execução das tarefas. E eu acho que é legal também da gente falar, né, Kim, porque existe também a questão do procrastinar, que é aquela questão de deixar as coisas para a última hora. Né? Então, eu deixo as coisas para a última hora, e aí, só que quando eu deixo para a última hora, parece que eu produzo, né? Então, aquelas pessoas falam, eu produzo mais sob pressão, eu funciono mais quando eu tô no limite do prazo para entregar alguma coisa. E aí, parece que desce o ser que só vai executar, executa tudo aquilo e termina. Isso. E aí, isso traz também aquela crença, então, então eu funciono melhor sob pressão, então eu vou sempre funcionar dessa forma. Todas as tarefas eu acabo deixando lá pro limite, pro laço mesmo do tempo, e isso reforça positivamente, né, querendo ou não, a pessoa, porque ela consegue fazer, ela não deixa de fazer a tarefa. Qual é o risco disso, assim, da gente deixar as coisas para a última hora? A gente sabe e acaba dando certo depois, mas isso também é procrastinar. Ou Veja, não? quando a gente fala disso enquanto procrastinação, sim, isso tem um elemento forte de procrastinação, porque é assim. Em geral, qual é a emoção que essa pessoa está evitando? Geralmente é o tédio. Pessoas que gostam de deixar as coisas para a última hora têm uma tendência... Estou falando de tendência, tá, gente? Não é 100% da população. Então, estou falando de uma tendência das pessoas que eu atendo e tal. Então, há uma tendência de que a pessoa, quando senta para trabalhar... Ai, que saco. Ai, mas, pô, tem um mês para fazer isso ainda. Por que eu vou fazer agora? Dá para fazer coisa bem mais legal agora. Né? Então, a pessoa tem a emoção do tédio. Ela está evitando a emoção de tédio, deixando tudo para a última hora. O contrário do tédio é a excitação. Agora eu vou fazer. Aí baixa um santo, baixa um troço, que é a empolgação, que é a emoção que a pessoa gosta. Aí ela está feliz porque ela está fazendo dentro de uma emoção que ela quer. Então aqui a gente tem uma distorção cognitiva que é o raciocínio emocional, né? Eu só posso fazer quando eu estou me sentindo empolgado, Super quando motivado. eu estou me sentindo sob pressão, né? Também tem uma distorção do tipo tudo ou nada. Eu só funciono sob pressão, não funciono sobre nenhuma outra hipótese. E o problema é que a pessoa, de fato, nunca experimenta. Então, ela nunca experimentou criar uma rotina onde ela está sempre fazendo as coisas, né, as suas tarefas, com o tempo. Então, no fundo, geralmente as pessoas não sabem que funcionam sem estar sob pressão. Que pode ser prazeroso também funcionar de outra forma. Exatamente. Né? Então, aqui é uma forma, inclusive, de lidar com essa estratégia. Né? Então, se a minha questão é sentir prazer, se a minha questão é me sentir empolgado, motivado, eu posso tentar gerar esse sentimento nas pequenas tarefas a longo prazo. E a gente pode criar uma série de estratégias em cima desse pensamento. Agora, uma outra estratégia que é muito mais importante para esse tipo de caso é a pessoa aprender a suportar o tédio. Né? Porque em algum momento ela vai ter alguma tarefa tediosa e ela vai querer evitar. Então, isso que você me perguntou é muito importante por causa do seguinte. A procrastinação, ela reforça por quê? Né? A grande pergunta das pessoas é, mas escuta, eu sei que isso me faz mal, eu sei que eu me prejudico, blá, blá, blá. Por que eu continuo? Né? A procrastinação ela não é um reforçamento relacionado à tarefa. Ela é um reforçamento relacionado à evitação da emoção. E é por isso que ela sempre se repete. Eu poderia Vocês ligar a questão da emoção com a parte fisiológica também, como nós temos uma pessoa aqui que gosta de fazer o mundo caber num dia. E ela vive numa adrenalina. E ela depende dessa adrenalina. Então ela fica com os hormônios, ela fica com tudo ali, explode e vive. E é quando a gente tem que diminuir um pouquinho, que às vezes ela treinava comigo, eu abaixava o som. Vamos falar um pouquinho mais baixo. Era um incômodo. Porque Acalmaria, não tinha o tédio. aquela super excitação. Então, poderia encaixar também uma parte fisiológica disso, em que a pessoa depende também da adrenalina de estar fazendo, e correndo, e pulando, e indo buscar, e voltando rápido, ao invés de conseguir buscar isso de outra forma, ou, perguntando de uma outra forma, se eu que dependo dessa excitação, eu conseguiria usar outra coisa para dissipar isso, para que eu consiga fazer minhas tarefas mais tranquilas ou não? Vamos ver se eu entendi a sua pergunta, tá? Se eu entendi a tua pergunta, a resposta seria positiva, sim. Né? Então, veja, a gente precisa diferenciar duas coisas. O problema não é ela fazer as coisas rapidamente, com muita adrenalina. O problema é que a pessoa só consegue fazer assim.
E, em geral, a pessoa diz que só consegue fazer assim, mas quando a gente investiga, a gente vê que a pessoa nunca tentou fazer de outra forma. Né? E aí aquilo reforço, né? A distorção do raciocínio emocional. Então, se eu me sinto excitado, eu posso fazer. Se eu não me sinto excitado, é chato, eu não vou fazer. Ponto, acabou. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ajudar essa pessoa a perceber que outros estados fisiológicos também são interessantes. Porque, geralmente, o oposto também é verdadeiro. Tem pessoas que gostam muito de calmaria e não conseguem lidar com situações mais agitadas. Eu ia perguntar né? isso também. Então, o que acontece? Temos aqui dois a opostos, gente inclusive. tem aqui uma dificuldade de lidar com estados de sensações. Entende? Porque é uma sensação fisiológica. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, né, no primeiro caso, eu posso trabalhar com respiração, só que a pessoa, obviamente, vai ter que se dispor a isso. Eu posso trabalhar com respiração? Posso. Eu posso trabalhar com técnicas de relaxamento e de alongamento, porque o alongamento ele também ajuda a centrar. Né? Posso. E aí a pessoa vai para a tarefa. Quando a pessoa começar a ir para a tarefa, vai demorar 2 minutos, ela vai começar a ficar agitada de novo. A gente para e a pessoa tem que respirar de novo. E a gente tem que ficar fazendo esse acompanhamento até a pessoa conseguir fazer novas sinapses que mostrem para ela que é sim possível trabalhar de uma forma mais tranquila, que é sim prazeroso trabalhar de uma forma assim e que sim é possível. Mas isso é um treinamento que a pessoa precisa fazer. O oposto também é verdadeiro. Então, se eu tenho muita dificuldade de lidar com pressão, eu sou colocado num ambiente com mais pressão, em algum momento minha ansiedade vai subir muito forte. E eu não gosto dessa sensação. Eu vou precisar acalmar, vou precisar perceber o meu organismo e voltar ao trabalho. E daqui a pouco vai subir de novo. E daqui a pouco eu tenho que baixar de novo. Então, é um treinamento. Né? Um treinamento muito de conexão com as suas emoções. Exatamente. Com as sensações ali. Exatamente. E aí, acho que a gente já pode entrar na sequência aqui de uma outra pergunta, né? Quais são as causas da procrastinação? Então, essa... E quais são as relações emocionais, né, dela? Sim. Quais são as emoções envolvidas também na procrastinação? Sim. Você pode ter qualquer emoção. Tá. Né? Raiva, medo, ansiedade, angústia, sei lá, qualquer emoção ela pode gerar. O que a gente vê em geral? Ansiedade, a gente vê bastante. Né? Medo, a gente vê bastante. Sentimentos relacionados a baixa autoestima, a gente vê bastante. Tédio, como eu já falei. Alegria, prazer, a gente também vê, porque a pessoa, né, é o estilo buscador de prazer que a gente chama. Então, essa pessoa ela precisa de prazer o tempo todo. Então, ela troca qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, por um momento de lazer, por uma coisa prazerosa, por uma coisa divertida. Então, as emoções que vão permear o universo da procrastinação são várias. Né? Por exemplo, às vezes, um exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Às vezes a pessoa tem um senso de responsabilidade tão grande que ela procrastina por causa dessa sensação de responsabilidade. Ela quer fazer as coisas de uma forma tão perfeita, que ela pode acabar procrastinando. Tá? Isso daqui eu vou falar um pouco mais tarde, porque essa questão do perfeccionismo versus procrastinação, ela é uma questão que a gente precisa de uma explicação. Tem um detalhezinho bem safado aí que a gente precisa falar depois sobre isso. Mas as causas são essas. A desregulação emocional. Tá. Essa é a prioritária. Tá? Essa é a mais importante. Segunda causa. É uma dificuldade de organização de rotina e de prioridades. Tá? Isso daqui também vai acontecer. Essa desorganização pode ser causada por um problema de desregulação emocional? Pode. Tá? Mas também pode ser por outras causas. A pessoa pode ser simplesmente bagunçada, pode nunca ter parado para pensar nisso na vida. Tá? E aí, como a gente estava falando antes, a procrastinação, muitas vezes, ela pode ser o problema ou ela pode ser um sintoma de um problema. Então, por exemplo, depressão, TDAH, né? Às vezes até mesmo transtorno de ansiedade. Então, vários transtornos, eles podem ter uma pessoa que vai estar procrastinando. Só que, neste caso, a gente não fala que a procrastinação é um problema. A procrastinação é um sintoma e a gente precisa primeiro tratar o problema para depois estar tratando da procrastinação. Em muitos casos, né, por exemplo, pessoa com TDAH, às vezes ela recebe uma medicação, começa a fazer uma terapia mais focada para isto e ela percebe que ela nunca procrastinou. É que ela tinha TDAH. Né? Ou no caso da depressão. A pessoa, porque eu não faço nada, porque eu não faço nada, porque eu não faço nada. Sim, porque você está deprimido. E aí, às vezes, a pessoa começa a fazer uma terapia, né? E a ativação comportamental é uma das ferramentas chaves para a terapia da depressão, né?
E ela começa a fazer isso, começa a melhorar da depressão e começa a ver que, na verdade, não estava procrastinando, ela estava deprimida. Tava sem energia, até com questões químicas, né? Sim, fisiológicas ali também. exatamente. Né? Porque é o que eu falo, o deprimido, né? A pessoa quando está deprimida, ela não tem energia, não é só para trabalhar, não tem energia para nada, não tem energia nem para aquilo que ela gosta. Então, a gente precisa sempre estar verificando se a procrastinação é um problema ou se ela está vindo de um outro problema que é mais sério e que precisa ser tratado de uma forma mais imediata. Uhum. Né? Eu tenho umas questões ali também que me acenderam uma luzinha, mas Lu, antes, chama o pessoal para o nosso YouTube, para o nosso Spotify, vamos lá. Vamos lá, então... Você que está assistindo o nosso episódio hoje sobre procrastinação, esse tema importantíssimo, não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, também se inscreve lá, segue a gente no Spotify, compartilha esse conteúdo com as pessoas que também vão se beneficiar das informações que a gente está passando aqui hoje e ativa lá o sininho para você sempre receber as notificações quando o novo episódio for ao ar. Show de bola. Em algum momento ali o professor estava falando sobre o prazer, né? A busca do prazer, o procrastinar. E aí me acendeu a luzinha do digital, do celular, né? Da gente estar sempre buscando coisas rápidas e querendo coisas fáceis na mão. Qual é a relação? Existe uma relação? Ou são coisas diferentes? Tá. Vamos lá. Aqui a gente tem que fazer algumas ponderações. Primeira, como eu falei anteriormente, a gente precisa saber se a pessoa está com um problema de procrastinação ou algum outro. Então, muitas falam, porque o meu problema de procrastinação é o meu celular. Se você tem muito problema com o seu celular, pode ser que você tenha vício digital. Aí você está viciado no uso de rede social, viciado no videogame, enfim, você tem um vício naquilo. Até esses dias, eu postei no meu Instagram um vídeo assustador de uma criança que é aparentemente asiática, não sei, mas é uma criança de, sei lá, 4 anos, 5 no máximo, e ela tá chorando com a mão fazendo assim. Tá fazendo assim na mão dela. Na mão, como se estivesse no celular. Ela tá chorando porque ela tá desesperada, porque ela foi posta para dormir, tiraram o celular dela e ela não conseguia dormir, ela ficava fazendo assim. Né? Então isso daqui é um vício extremamente grave. Essa criança, nossa, está já com danos neurológicos severos por causa disso. Se você está com problema de vício digital, o teu problema não é procrastinação. Você não procrastina olhando o celular, você está viciado em celular. Esse é um ponto muito importante. Segundo, o uso contínuo do celular, ele aumenta muito. As pessoas gostam de falar muito de prazer, né? Mas esse não é o problema. O que o celular causa, na verdade, não é muito prazer. Ele causa um aumento muito grande da impulsividade. E a impulsividade, ela é uma das características mais importantes pelas quais a desregulação emocional acontece e se mantém. Porque o que acontece? Tô aqui fazendo alguma coisa, daí daqui a pouco me bate uma ansiedade. Tô aqui escrevendo meu livro, daqui a pouco me vem um pensamento automático aqui e me fala, esse livro vai ser uma porcaria, ninguém vai ler essa porra. Dá aquela subida de ansiedade, eu preciso parar a minha atividade. Em primeiro lugar, eu preciso perceber que eu estou ansioso. Em segundo lugar, eu preciso perceber que eu estou ansioso por causa de um pensamento automático. Em terceiro lugar, eu preciso dar uma afastada da atividade, respirar, confrontar meu pensamento automático, voltar a um estado de homeostase, focar de novo na tarefa, lembrar do porquê que eu quero escrever esse livro e aí voltar para a tarefa. Se eu tenho um aumento de impulsividade, eu não vou fazer nem a primeira parte. Não rola nunca. Uhum. Eu não vou nem perceber. Eu já vou fazer assim, tipo... Comecei a ficar ansioso, eu já saí, fui tomar um café. Então, o grande problema do celular não é o suposto prazer que ele causa. É a impulsividade. Que vem por conta da rapidez, do imediatismo que a gente vê ali. Pela Sim. quantidade de informações em curto prazo. Na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente fala de impulsividade, a gente está falando de uma ação feita de uma forma irrefletida. Né? Então, se a gente pega uma pessoa e pergunta para ela, quantas vezes você vê o seu celular sem necessidade nenhuma? Vixe, Maria. 90% Eu acho que de umas vocês... 80 no dia. Né? Porque a gente tá tão acostumado, né, a destravar e ter informação ali que acaba até gerando uma ação automática de pegar o celular. Mas é que tá. Eu vou desafiar essa crença, porque assim, se eu estou entrando rapidamente por causa de informação, tecnicamente essa informação deve ter algum tipo de relevância para mim. Qual é a relevância?
Se a gente for fazer uma enquete por aí, de toda a informação que você vê no celular ao longo de um dia, quantos por cento realmente é relevante e quantos por cento você realmente gravou? Quase nada. Quase A nada. grande maioria não nada. vai saber nem dizer, Então, né? o que acontece? Na verdade, o que a gente vê no celular, o que é? O celular está sendo uma forma de regulação emocional muito disfuncional, aonde eu sinto um pouquinho de tédio vendo o celular. Eu sinto um pouco de ansiedade dentro do celular. Para quê? Para não sentir isso. Uma fuga. E aí a gente Exato, passa uma pela evitação. inteligência emocional de passar por todo aquele processo que você estava falando, de atropelar. entender a moleza. Não, Exatamente. justamente o contrário, né? Porque o correto seria entender a emoção, parar, entender que foi um pensamento automático, analisar aquilo e saber como agir para lidar com aquela emoção. Ao invés Exatamente. disso, a gente pega O o celular. celular. Vem e pá, passa por cima e você... Ou E seja, aí você só nunca aprende foge a da trabalhar. emoção e não lida com aquilo. Você Exatamente. não trabalha isso. Você não trabalha Que isso. é algo que teria que ser feito diariamente na tua vida. Assim... Ou toda vez que precisasse. Sim, eu falo que assim, a gente está vendo isso, né? A Barbara Fredrickson fala acho que no Amor 2.0 ela fala sobre isso. Que de 2000 para cá, a gente tem visto uma diminuição tanto do QI, né? Ah, eu vi. Quanto do coeficiente emocional. Né? O professor Cristiano Nabuco mostra, e em alguns livros dele, ele fala também no canal do Instagram dele. Ele estava na novela Todas- agora também, né? Sim, todas as pesquisas que a gente tem a respeito de rede social e saúde mental são negativas. Ou seja, as redes sociais, especialmente do jeito que a gente usa aqui no Brasil, elas são completamente deletérias em relação à questão da qualidade de vida, né? Em relação à questão da regulação emocional, em relação até à própria saúde emocional como um todo. Então, a grande questão é assim, então a gente tem que parar de usar o celular aqui. Não, a gente não vai fazer isso. Mas o que a gente falava anteriormente, a gente precisa fazer um uso sábio. Se você está vendo que você entra, dá uma olhada, será que alguém mandou mensagem? Não, ninguém mandou. Aí deixa eu ver de novo. Gente, peraí. Você sabe que em 3 segundos a probabilidade de alguém ter que mandar uma mensagem é nula. É do tipo assim, haja necessidade de receber mensagem. E eu te digo uma melhor ainda que aconteceu comigo essa. Eu tava conversando com uma pessoa por mensagem e ela me respondeu uma mensagem e eu, no momento, não pude responder. Eu não pude responder. Gente, eu tava dando aula. Guardei. Eu recebi umas 40 mensagens. Como é que você não me responde? Então você não quer. Então não vai... Gente... Mas está assim, né? Pelo amor de Deus, eu falei, calma, eu não posso responder. Então, e aí entra mais uma parte que eu tava vendo um vídeo também falando sobre isso. E aí o celular traz isso, tem toda a questão. E as conversas entre as pessoas já viram uma loucura. Cada um já quer falar da sua própria conversa, porque já não tem nem a paciência, o tempo de ouvir o outro, tentar dialogar, entender. É uma loucura. E eu comecei a reparar. E é verdade. Que é muito da impulsividade que o Joaquim trouxe, né? Sim. Porque cria na Isso. gente esse modo de viver na impulsividade, no irracional. A gente não consegue mais parar, respirar, pensar, prestar atenção, estar com uma presença verdadeira nesse momento, né? Praticar atenção plena, mindfulness, que a gente tem visto várias pesquisas também que comprovam a eficácia disso para tratamento de ansiedade, para nossa qualidade de vida como um todo. Mas a gente tá vivendo no modo automático. E aí, agora me veio na cabeça a questão da infância, né? A gente tava falando de não conseguir parar para regular a sua emoção e, enfim, vindo lá da procrastinação, a gente veio parar aqui. Como é isso para criança? Porque também tem todo esse excesso e a gente vê que tem muita impulsividade também desde muito cedo, né? E uma coisa, né? A nossa geração teve acesso ao celular há quê? 15 anos atrás, acho, 20 anos, sei lá. Eles estão com acesso ao celular desde a hora que eles nascem. Assim, a própria Organização Mundial de Saúde fala que crianças abaixo de 2 anos não devem ter contato com tela. Né? E já tem muita pesquisa que demonstra, de uma forma muito clara, né, o quanto que isso muda completamente a neurologia, a formação da neurologia. Então, a gente não está... Entendo que, assim, a questão do celular, a gente não está falando só de uma questão comportamental, a gente está falando de uma questão neurológica. Né? Assim como um vício numa droga, uma cocaína, alguma coisa assim, altera as tuas sinapses, o celular faz o mesmo efeito. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria. Né? Crianças abaixo de 2 anos não devem ter contato com tela. Eu, particularmente, falo, né, para pais, mães, assim, né,
que tentem nem colocar o celular perto dos seus filhos. Ah, mas eu não vou bater foto do meu bebê. Pode bater uma foto ou outra, mas não conviva com o celular perto da criança. Né? Esses tempos atrás, eu tava com um casal, era aniversário da menina, a menina ganhou um livro, ela pegou o livro e fez assim. Olha. E ela ficou fazendo assim, o livro não se mexia, né? Tipo, né? Ela ficou assim, pô, que droga de celular é esse que não faz nada? Então, você veja, a criança, ela pega muito rápido. Sobre as crianças, nós precisamos entender o seguinte. Toda criança nasce impulsiva como uma característica do desenvolvimento neurológico. Então, a gente vai aprender a fazer o controle de impulsos mais tarde na vida. A gente não nasce pleno, né, no mindfulness. Né? A criança não nasce com flor de lótus, ela nasce berrando, né, e querendo mamar logo. Né? Isso é uma criança. Né? Então, assim, ela vai fazer esse controle de impulsos ao longo do tempo. Agora, qual é o problema do celular? O problema do celular é que justamente ele prejudica isso. Então, se ela não tem e já não desenvolve, e pior, tá com uma ferramenta que prejudica isso, gente, aí a gente tá com a catástrofe feita. E tá tendo esses resultados que a gente vê. Né? Diminuição do coeficiente de inteligência emocional, especialmente na questão de expressão facial, a gente vê isso. Né? As pessoas que não convivem ou que têm contato com as pessoas muito pelo celular, elas têm um déficit de perceber nuances de expressão facial em pessoas reais. E isso em crianças é muito pior. Por quê? Porque na infância é a idade onde se mais aprende isto. Né? Se eu não tive esse aprendizado na infância, é que nem aprender línguas. Né? Se eu não tive um aprendizado da língua na infância, a minha dificuldade para aprender uma língua mais tarde vai ser muito maior. Então, gente, olha, celular e criança é um negócio assim, que não combina definitivamente. A gente tá vendo ali várias consequências, a gente até sai um pouco da procrastinação, né? Porque a gente entra ali e tem... A procrastinação é o menor dos males nesse caso. Não, e ilustrando isso que você falou de uma forma bem legal agora. Acho que vai ficar fácil de... Até quem não conseguiu pegar captar a informação. Nós, da educação física, a gente trabalha com o corpo inteiro, né? Então, toda a parte motora. Quando você deixa de trabalhar uma musculatura por muito tempo, tá? Ela tem atrofia, que né, não tem o desenvolvimento. E olha que fantástico. As sinapses que o cérebro manda de comando para ela se contrair diminuem. Sim. Consegue entender? Então, eu fiz essa ligação com o celular, que ele já dá uma resposta tão rápida que a pessoa, ela nem precisa maquinar, trabalhar. Diminui, sinapse diminui, a mesma coisa. Mexe aquele dedo, que nunca mexeu. Não, vai ter muita dificuldade, porque realmente não chega nem o sinal. Não chega, isso. E se chega fraco. Eu li isso num livro essa semana. Estava lendo sobre musculatura, sobre idosos, como trabalhar com idosos, e falava isso. Trabalhe com eles, principalmente agachamento, né? O idoso tem dificuldade para sentar, levantar. E o que eles querem? Eles não querem fazer. Exato. Porque cansa, dói, Isso. é ruim para eles. Mas precisa porque a sinapse nem chega se você não trabalha. Então, assim, ligou muito para mim isso. Eu ouvindo aqui, ligou demais. Foi fantástico. Em consultório, a gente pega... É muito comum, né? Você pede para a pessoa assim, e o que você está sentindo? Aí a pessoa começa, eu acho que não sei o que, não sei o que. Tá, ok. E o que você está... Isso é o que você pensa. O que você está sentindo? A pessoa fala de novo o que ela pensa. Daí você faz a mesma pergunta umas 3 vezes. A pessoa só fala do que ela pensa. Aí você pergunta assim, é difícil para você sentir, né? Eu não consigo. Então, essa sinapse ela também vale para a questão emocional. Porque se eu não paro para perceber o meu corpo, e a emoção é fisiológica, Sim. né? E ela é muito concreta na fisiologia, eu não consigo perceber que estou sob o efeito de uma emoção. Então... Se eu estou procrastinando, e a procrastinação é um problema basicamente de desregulação emocional, né? E eu não consigo perceber minhas emoções, como é que eu faço? Não vai parar de procrastinar. Eu tô lascado. Aí lascou. A gente vê que a raiz do problema é muito maior do que a gente imagina, né? Entende? Não é à toa, gente, assim, tem pesquisas que mostram... Porque o interessante de estudar procrastinação é que você estuda várias coisas correlacionadas. Então, por exemplo, nós temos visto um aumento grande no número de jogos de aposta,
jogos de azar de uma forma geral. Nós temos visto um aumento na quantidade de pessoas que fazem comer emocional ou compulsão emocional. Nós temos visto um aumento no número das compulsões de forma geral, vícios de forma geral, né? E isso está diretamente correlacionado com uma diminuição da capacidade das pessoas de se autorregularem. E também com o aumento da impulsividade. Então, quanto mais as pessoas forem impulsivas, mais todos esses problemas que vêm do freio emocional. E quando eu estou dizendo freio, eu não estou dizendo repressão emocional, eu estou dizendo freio emocional. Freio emocional é aquele negócio que você vai falar uma grande nhaca. Você para e fala, né, é melhor não falar isso. Né? Então, assim, o freio emocional ele é importante. Não é a repressão. Tudo que vem, né, da falta de freio emocional está tendo um aumento. A procrastinação é só mais uma dessas consequências. Né? E eu vou te fazer uma pergunta agora que eu estava pensando. O ambiente que a pessoa trabalha, dorme, vive, enfim, ele pode colaborar para a questão da procrastinação? Pode, sim. Ele pode de várias formas. Vamos pensar, por exemplo, se eu tenho um ambiente, vamos pensar no ambiente acadêmico, né, que a gente já estava falando sobre isso, um dos ambientes onde mais tem procrastinação. Se eu atraso um prazo e o meu professor me permite entregar isso depois, isso é um incentivo para com que eu possa procrastinar mais. Então, esse é um incentivo ambiental. Tá? O outro me permite procrastinar. Né? Ou, se eu tenho um ambiente, vou pegar um ambiente de trabalho. Então, eu tenho um ambiente de trabalho aqui, putz, procrastinei, não sei o quê, mas eu sei que tu faz bem o trabalho, eu vou dar uma cantada em ti aqui, tu faz o trabalho para mim. Né? Tu faz o trabalho, eu me safo. Essa é uma outra forma pela qual o ambiente pode influenciar a minha procrastinação. Né? 3. Um ambiente muito desorganizado. Isso, para algumas pessoas, pode levar ao lado da procrastinação. Por quê? Porque a pessoa não tem todos os recursos necessários no ambiente, não sabe porque está tudo uma zona, ou não consegue acessar os recursos porque o ambiente está zoneado. E aí, quando ela sente essa ansiedade, meu Deus do céu, onde é que estão as coisas, não sei, ela trava e procrastina. Olha que legal, essa parte do ambiente. É uma coisa que Sim. eu trago muito, assim, até uma das postagens que eu fiz recentemente falava justamente da desorganização, aí a gente já entra no ambiente físico mesmo, né? Sim. A influência do ambiente físico, inclusive na procrastinação, na produtividade, enfim. O quanto estar num lugar organizado com as coisas no seu lugar, onde você possa ter acesso fácil, ou que pelo menos visualmente seja confortável para você, te ajuda a manter um estado de foco e tudo mais. Sim. Tem uma pesquisa interessante sobre formação de hábito de ir em academia, né, que fala o seguinte, pessoas que moram até 2,5 km da academia têm uma probabilidade 85% maior De não ir. de começar a ir do que quem está além deste trajeto. Raio. Deste raio. Ou seja, uma academia mais próxima de casa faz a pessoa ir mais. Exato. E por que isso? Tá? Porque tem uma questão que dentro da procrastinação é uma questão muito importante de trabalhar, que é o gap entre a intenção e a ação. Tá? Então, quanto mais distante algo tá, mais isso vai me influenciar a demorar para tomar ação uma vez que me deu a intenção. Por exemplo, eu moro num local que eu tenho 2 supermercados, né, a 3 quadras da minha casa. Então, um está 1,5 quadras e o outro está 2 quadras. Então, cara, quando me dá vontade de comprar alguma coisa no mercado, eu tenho que estar com muita preguiça, eu tenho que estar um tempo muito desgraçado lá fora para eu não ir. Né? Porque eu falo assim, cara, é muito rápido. Agora, se o mercado está a 10 minutos de carro da minha casa, eu já penso 2 vezes, porque eu vou ter que descer, pegar o carro, pegar trânsito, ir, voltar, vai ser 20 minutos para ir comprar uma pasta de dente. Ah, não, deixa para amanhã. Não vou. Né? Então, existem algumas características das tarefas em si que elas também influenciam o ser humano a executar mais rápido ou mais devagar. Né? Então, ter acesso rápido e fácil aos elementos que eu preciso para executar a minha tarefa é um desses fatores. Porque daí, eu quero ler um livro. Se eu tenho um monte de livro, eu cato e leio. Quero ler um livro. Eu tenho que comprar e esperar o livro. Pode até ser que eu compre, mas até o livro chegar, será que eu vou conseguir manter essa intenção de daí, chegou o livro, pegar, sentar e ler?
E é Talvez muito a motivação legal. não seja a mesma, né? Sim, e é Sim. legal porque até vou dar um exemplo aqui que aconteceu hoje de manhã comigo. Tô atendendo uma paciente e a gente precisava realmente criar nela, ela tá em busca de começar a academia. E tem uma academia na frente da casa dela. E aí, e tem uma outra que ela falou, mas eu não sei se é essa na frente da minha casa, se vai ser do jeito que eu gosto, mas tem uma outra mais longe. E aí a gente juntos, né, vamos então diminuir o gap entre a intenção e a ação. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã vai, conhece a academia e vê se é pra você, né? E aí depois a gente conversa se você vai continuar lá ou não. E aí hoje ela me ligou, me mandou o WhatsApp. Lu, fui pra academia. Ó, mandou foto, tô aqui, vim fazer uma aula experimental. Mas realmente o ambiente não é o que eu imaginava. Eu falei, ótimo, parabéns, você foi. É isso que a gente precisava, que você entrasse em ação. Agora é o segundo passo, avaliar se você quer ou não e mudar de academia. Mas esse entrar em ação que é importante. Ele é muito importante. Porque na procrastinação essa a grande dificuldade, né? Você conseguir fazer, agir. Isso é uma pergunta muito boa. Porque, assim, nós temos 2 problemas na procrastinação. O primeiro é a ação. O segundo é a motivação para a ação. Né? Então, veja, essa questão do gap, de eu executar a tarefa, então, tô com a intenção, fiz a ação. Isso daqui é muito importante. Agora, se eu fizer isto como uma forma de evitar uma emoção negativa, Também não é bom. também não é bom. E aqui eu dou um exemplo. Né? Eu já trabalhei com várias pessoas que executam, daí chega um momento que eu não consigo executar mais nada. E trava. Né? Que é o que a gente chama de binge workers, né? Trabalhadores compulsivos. Então, eu trabalho, para. Aí a hora que para. Né? Então, o que acontece? Em geral, essas pessoas têm uma tendência, de novo, né? Estou falando de 100%, mas é uma tendência de que elas executam muitas tarefas porque elas pensam de uma forma negativa na não execução. Então, cara, se eu não fizer isso, eu sou muito idiota. Então, ele sente uma ansiedade pensando que ele, né, se eu não fazer, eu sou muito idiota, se eu não fazer, eu vou perder dinheiro, se eu não fazer, eu vou perder isso, vou perder aquilo, então eu vou fazer. Só que ele está sempre fazendo com esse cachorro gritando ali atrás. Ele está executando, mas essa execução tem um custo alto, porque ele precisa manter essa imagem aqui o tempo todo. Então, é uma junção, sabe, de você conseguir um estado emocional adequado para a execução da tarefa, que tem a ver com o que a tarefa vai te trazer de positivo, com a ação. Então, por exemplo, entrei em contato com o porquê que eu quero ir para academia. Eu quero ir para academia porque eu quero melhorar a minha saúde. Vai ser bom para mim melhorar a minha saúde? Vai. Vai ser importante para mim? Vai. Por quê? Por causa disso, daquilo. Estou sentindo uma emoção positiva em relação à tarefa, que não é empolgação. Estou sentindo uma emoção positiva. É bom para mim isto. Agora eu faço. Entende? Então, entrar em contato com essa emoção, com essa sensação e executar é muito importante. Muito legal. E eu acho que isso na questão das pessoas que têm dificuldade de ir pra academia, né? De iniciar, né? Estão sempre procrastinando o início do exercício físico. Falta entrar em contato com essa motivação, né? Com o que é importante também pra mim. E muitas vezes, o que é importante pra ela, ou é importante sim, claro, que é ter saúde, ter um corpo bonito, enfim, cada um vai ter a sua própria motivação. Mas mesmo assim, ainda tem a dificuldade de estar num ambiente, que às vezes a pessoa não gosta de ir pra academia. A academia não é o ambiente que ela gostaria de estar, né? Aí entra mais um fator, eu preciso trabalhar com isso, porque é através da academia que eu vou ter mais saúde e qualidade de vida também. É isso que eu ia falar, né? Uma junção de fatores ali. Até no exemplo que você deu antes, você falou, ela foi pra academia, mas essa não é pra mim. Então, a gente entra, inclusive, no fator físico. Esta academia não é pra mim, assim como esta atividade, talvez eu vá procurar não vá procurar uma academia, mas vai procurar um outro esporte, enfim. A gente tem vários fatores que permeiam ali o entrar em ação, né? E aí E permanecer, principalmente. E eu não sou um psicólogo, né? Sou um professor de educação física. Muitas vezes sou colocado no local de um psicólogo, sem saberem, tá? E eu, graças a Deus, consegui estudar para não me colocar no lugar de um psicólogo. Ótimo. Consegue entender? Que isso Claro. Ter o acontece. afastamento necessário. Eu tenho um afastamento necessário para não exercer uma profissão ilegalmente, né? Né? Sim. E aí, uma forma que fala-se motivação, tem que motivar e tudo, às vezes a própria palavra motivação já traz a procrastinação, porque a pessoa fala, eu não me motivo, eu não consigo, né? Sim. Então, o que eu falo para todos que eu encontro e tem alguma dificuldade para iniciar um exercício físico,
Eu falo, vá pela sensação do pós. Se você ainda não conhece, vá conhecer. Se você conhece, repita. Porque não existe ninguém no mundo que finalizou um exercício físico e falou, nossa, eu não devia ter feito isso aqui. Claro, bem estruturado, bem planejado. Então, a sensação do pós, para muitos alunos e conhecidos, é a motivação, que eles têm. Sim. Inclusive, no frio. Sim. Tá? É que eu ouvi essa semana um aluno falou assim, cara, eu só vim porque eu sei que eu vou sair daqui melhor. Mas olha, para levantar foi difícil. E é para todos nós, né? Eu me coloco nessa situação. Então, assim, e aí a minha pergunta vai entrar agora. Estava vendo vídeos, né, educacionais sobre, e dizia assim, nos países tropicais, procrastinação e tudo o que vem acarretado com isso é muito maior do que com os países frios. É verdade isso ou não? Aí vem aquele negócio, aí tinha uma piadinha, que na Bahia, que não sei o quê, que lá aqui no Brasil é mais calor, então só querem cervejinha, só querem alguma coisa assim, e não, e nos países europeus, que é mais frio, é tudo, eles fazem funcionar. É uma grande pergunta, tem a ver um clima de um local para que seja um motivador para procrastinar? Olha, vou ser bem sincero, eu não me recordo de ter visto isso na bibliografia que eu estudei até hoje. Tá? Não me recordo de ver assim a temperatura do ambiente como um fator que está diretamente correlacionado à procrastinação. Tá? Se eu fosse pensar em países frios e quentes, né, o que eu pensaria em relação a isso é o seguinte. Num país frio, se você, por exemplo, vamos pensar eu sempre gosto de pensar no comportamento humano em escalas de tempo geológicas, né? A gente tem a tendência de pensar no ser humano hoje, agora, né? Mas o nosso comportamento foi se formando ao longo de milênios. Então, se a gente for pensar 2.000 anos atrás, né? Se você mora num país frio, você tem 3 meses para você fazer uma colheita bem feita, para você fazer as carnes bem feitas, porque depois vai vir o frio, meu, e vai ser frio, e você não vai conseguir sair de casa para fazer muita coisa, porque vai nevar, vai ficar um frio do caramba, né? Então, o que acontece? A questão da execução, ela tinha um peso muito maior. Né? A questão da organização tinha um peso muito maior. Num país tropical, onde é quente, você não precisa lidar, assim, se faltar comida, você não vai morrer de frio. Então, o calor que a comida traz não é um fator que importa tanto. Então, pode ser que essas coisas tenham criado uma cultura nesses países onde as coisas ficam mais tranquilas e o pessoal é mais de boa porque tem mais recursos. É possível. Mas, assim, sendo bem honesto, eu não tenho um conhecimento sobre isso. E também, o fator temperatura, eu nunca vi nenhum... Pode ser que tenha, mas eu nunca vi um experimento organizado em prol desta... Sabe, dessa variável. Fica a curiosidade. Dessa variável. Tem mas é interessante. Vamos nos unir, vamos fazer um estudo. Porque daí tem a ver com a questão da produtividade, né? Assim, de ser países mais produtivos, pessoas mais... e aí também tem um ponto, a disciplina, né, Kim? O quanto que a disciplina também é importante para... Daqui a pouco a gente vai começar a falar já de como, então, melhorar a procrastinação, né? Mas eu acho que a disciplina também é um ponto, porque se você não tem uma disciplina ali, também uma boa disciplina, você vai deixar para a última hora, você vai deixar para amanhã, vai deixar para depois. Isso também faz uma diferença, né? Veja, eu sempre gosto, quando a gente trabalha com procrastinação, quando eu trabalho com meus pacientes, eu sempre gosto de trabalhar tanto a procrastinação quanto a formação de hábitos. Né? Porque, assim, o que acontece? A própria definição de procrastinação deixa claro que a procrastinação não é racional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota, né? Mas assim, você guardar as suas chaves de casa sempre no mesmo lugar e a chave do carro no mesmo lugar. É uma coisa extremamente simples. O teu gasto de energia é nulo, porque assim, ou você vai deixar num lugar ou você vai deixar em outro. Então, você vai ter que deixar em algum lugar. Você abre a porta de casa, deixa a chave do carro ali. Ela sempre estará lá. Você deixar no bolso e largar em qualquer lugar é irracional. Por quê? Porque em algum momento
você vai ter que procurar por essa chave. E se você sempre deixar ela num lugar diferente, ela nunca vai estar sempre no mesmo lugar. Então, você fica gastando um tempo, uma energia, de uma forma completamente desnecessária. Né? Então, a gente sempre precisa lembrar que quando estamos falando de procrastinação, estamos falando de um comportamento que pode ser um comportamento muito complexo ou muito simples, que não tem motivo. E que o pior, a execução desse comportamento só vai te trazer problema. Né? A gente sempre precisa lembrar dessa definição de procrastinação. Então, o que acontece? Por que eu faço? É porque eu acho um saco ter que chegar em casa e já colocar a chave ali. Que é o que eu sempre escuto dos meus pacientes, quando, por exemplo, eu sou desorganizado, então deixo sempre as coisas... mas é tão chato. Assim, é igualmente chato, Ficar procurando depois. Você fica procurando, não é? É. E pode parecer bobo, mas virar essa chave na cabeça, se a pessoa falar e continuar se dizendo é uma das coisas que vai ajudar ela a criar hábitos. Porque o hábito tem muito disso. Qual que é a análise de custo-benefício? De manter o hábito e de não manter o hábito. Né? É que nem ir na academia, por exemplo, se exercitar. Eu posso não me exercitar, é mais gostoso. Mais gostoso do que o quê? É mais gostoso do que... a gente sempre precisa prestar atenção nessas comparações. E isso tudo vai influenciar na criação de hábito. Por exemplo, é mais fácil correr ou ficar em casa deitado? Ficar em casa deitado é mais fácil. Depende. Qual é o meu objetivo? Essa é uma falácia. Porque se o meu objetivo é melhorar o meu cardio, eu ficar em casa sentado não é mais fácil. Então, a gente sempre precisa focar nisso quando a gente vai falar de criação de objetivos. Isso tem a ver com disciplina. Porque eu vou formar uma disciplina a partir do momento que eu tenho critérios bem estabelecidos e metas muito claras. Se a minha meta é cardio, não adianta eu ficar em casa sentado. É um comportamento irracional. O meu cardio não vai melhorar de eu ficar em casa sentado. Eu tenho que, no mínimo, andar. Aí eu posso falar, andar é um pouco mais fácil para mim do que correr, tudo bem. Mas você está, de alguma forma, querendo trabalhar a tua atividade cardiorrespiratória. Mas é uma linha muito tênue, né? Se a gente coloca... A minha área é uma linha muito tênue. Porque o objetivo maior sempre é emagrecer. Tá? E eu trabalho muito com isso e principalmente trabalho com mulheres. Então, a linha do emagrecer... ir treinar, que você sofre para você emagrecer. Você não emagrece sorrindo, vamos lá. Não é o país das maravilhas. Você vai sofrer, você vai suar, vai doer um pouquinho. É normal. Você sofre. Então, essa linha do ir para emagrecer olha onde que eu vou colocar. Você foi, mas não foi o resultado que você esperava nesse tempo. Isso aí na minha cabeça, ele é um desastre. Sim. É uma pedra rolando ladeira abaixo que eu aqui, como profissional, tenho que segurar. A pedra, a pessoa, as pessoas que estão em volta falando querendo fazer o papel do psicólogo, que é muito, sabe? Sim. Então, assim, é uma linha muito tênue. Eu lido com isso todo santo dia. Acho que entra um pouco do criar metas e objetivos que sejam palpáveis. A gente já falou Também. um pouco disso também, mas... tendo isso muito claro, você consegue traçar as metas e criar os hábitos em cima disso. Sim. E assim, é o que eu sempre falo, gente. Uma das coisas... Assim, se você é jovem e está ouvindo esse podcast e quer uma grande habilidade para o mercado de trabalho... Falando aqui, pode se você é um jovem e quer uma grande habilidade para o mercado de trabalho, que o mercado de trabalho vai adorar que você tenha, é aprender a resistir à frustração. Porque nós vivemos uma sociedade que... Ai, meu Deus, eu me frustrei. Né? Tá, e daí? Ok, faz parte da vida. Lide com somos isso. adultos. Né? Sabe, tá, e daí? Ou crianças Né? também, né? Sim. Então, assim, a gente vive num momento que as pessoas não conseguem mais se frustrar e querem fórmula mágica para tudo. Então, assim, e isso é culpa, né? Culpa, entre aspas, né? Uma responsabilidade também do marketing, de como que o marketing é feito, porque o marketing promete essas coisas e as pessoas acreditam. Isso, Então, por massivo, exemplo, né? eu trabalho com alguns pacientes, né? Eu mesmo tive problemas de compulsão alimentar quando era mais jovem, né? Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito com relação a essa questão de emagrecer foi uma vez que eu me perguntei assim, quantas vezes eu quero ter que emagrecer? Né? Essa é uma pergunta que eu vou dar de brinde. Porque, assim, emagrecer é difícil, mas não é tão difícil quanto você manter o peso. Agora, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Isso é muito desgastante. Passar uma vida tentando e não conseguindo, né? E passar uma vida vivendo isto
é extremamente, assim, É triste demais. frustrante, é triste demais, E exatamente. mais do que fisicamente, psicologicamente. Sim, Psicologicamente, Fisicamente não, eu coloco assim, uns 30%. Agora, Não, Sim, porque a tua autopercepção vai lá no chão, Psicologicamente é um né? negócio Vem Sim. tem sensação de fracasso, de Sim. baixa autoestima, de É. incompetência. Sim. E aí isso vai refletir em todas as áreas da tua vida. exatamente. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta porque, assim, eu cheguei a um pico de 90 quilos, daí caí para 67, daí fui para 85, daí fui para 67 de novo, daí fui para 80, daí fui para 67 de novo. Até que um dia... me lembro quando eu cheguei, eu falei assim, cara, eu quero engordar de novo para ter que emagrecer de novo, porque é extremamente cansativo, né? Então, essa é uma pergunta importante, por quê? Porque a atividade física, ela te ajuda a manter uma rotina. E essa rotina não é só a física, é uma rotina alimentar também. Isso te ajuda a manter o peso a longo prazo. E essa é uma virada de chave muito importante. Você quer perder peso ou você quer manter o mesmo peso ao longo da sua vida? Porque são duas coisas muito diferentes. Sim. Você, enquanto profissional da educação física, sabe disso. Sim. Perder peso é uma coisa. E perder peso é Manter facílimo. peso é outra. Perder peso você perde. Uma semana você fizer aquelas dietas maluquérrimas, você perde. Você vai emagrecer. Agora, continuar magro, continuar no teu peso ideal é que é o E grande aguentar desafio. todas as consequências também Sim. das Gente, loucuras. Gente, né? posso Vai. puxar aqui? É, vamos lá. Deixa eu só Voltar. finalizar. Olha só que 10 segundos. Olha que legal. Vocês já viram alguma vez fármacos, propagandas e tudo mais falando assim, faça o tratamento para manter seu peso pro resto da vida? Nunca. Porque eles não querem isso, né? É sempre assim, emagreça. Essa é a palavra. Então, fechei. Ótimo. Não, porque nosso tempo tá acabando. Eu tô ficando nervosa. Preciso regular minha emoção aqui. Respira. Respira. Vamos lá. Vamos lá. Porque tem duas coisas que a gente precisa muito falar que é importante. A primeira questão do perfeccionismo com a procrastinação. Que você Certo. prometeu no início pra Ok, gente trazer. vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante deixar claro o seguinte. Quando a gente fala de perfeccionismo, os perfeccionistas, em geral, são pessoas que quase não procrastinam. Mas eu sou Uau. perfeccionista. Mas não. Por quê? Porque quando a gente está falando do perfeccionista, de fato, a gente está pensando numa pessoa que dedica a sua vida, os seus esforços, em prol de melhorar algo. Então, ela quer aquilo cada vez melhor. E isso é um objetivo de vida para ela. Então, ela não tem motivo nenhum para procrastinar. Aí é onde está aquele detalhezinho safado. Boa parte das pessoas que falam que são perfeccionistas são pessoas que dizem assim, eu quero que essa xícara seja perfeita, porque a hora que eu for vender, eu quero que as pessoas comprem a minha xícara. Então, esse daqui é um falso perfeccionismo, porque ele é um perfeccionismo focado no outro desejar o que eu quero. E este tipo de perfeccionismo é o que causa a procrastinação. É o que está mais correlacionado à procrastinação. Entende? Então, quando o foco da minha atividade... Porque daí o que a pessoa começa a pensar? Mas será que os outros vão gostar? Suprir a expectativa alheia. Exatamente. Então, a partir do momento que a expectativa alheia entra e a coisa tem que ser perfeita, porque eu tenho que ter a Porque eu aprovação preciso ser de todo bom. mundo, aí é que eu procrastino. Por quê? Porque eu não consigo controlar esse fator. Aí me gera ansiedade, aí eu procrastino. Aí eu não faço porque o Olha que medo legal. por trás disso é o medo de ser Exatamente. rejeitado, o medo Exatamente. de ser, né? Exatamente. Ah, Entenderam? Muito. Fantástico. Muito bom. Nossa, eu entendi muito. Fantástico, meu Deus Isso faz do muita céu. diferença. Muito diferente. Ah, eu sou perfeccionista e eu procrastino. Opa, qual que é a tua necessidade de agradar os outros? É a primeira pergunta. Você não tem necessidade de agradar os outros, então, na verdade, você não é procrastinador, porque você tá fazendo sempre algo no sentido daquilo assim, de melhorar. Em geral, os perfeccionistas tendem a ser pessoas que se debruçam. Inclusive, gente, assim, se a gente pega alguns perfeccionistas, por exemplo, tipo Steve Jobs, por exemplo, né, que é muito perfeccionista, ele perdia o contato social com todo mundo, mas ele não perdia a ideia dele. Ele ficava ali em cima e ficava fazendo. Ele ia dar um jeito de continuar fazendo o troço dele. Então, a pessoa perfeccionista com as coisas de fato, ela tem uma certa, uma certa compulsão com aquilo. E aí é difícil, muito difícil. Na verdade, assim, se você tem um perfeccionista de fato, é difícil de fazer a pessoa parar de fazer o negócio. E não o contrário. Agora, se o meu perfeccionismo é para agradar, aí sim eu vou ter um fator de procrastinação. Acabei de descobrir que eu não sou perfeccionista. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo e vendo... Eu não sei se eu fico feliz ou triste. 90% das pessoas aqui acabaram de descobrir que não são Nossa perfeccionistas. Senhora. Olha, gente, será que a gente se conforta ou a gente se assusta com essa? E a outra, Lu? Qual que era a outra? E a outra, algumas dicas aí, algumas orientações, na verdade, práticas de como melhorar a procrastinação. O que a gente pode deixar aí para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo? Tá, então,
Assim, primeira coisa. Entenda que a procrastinação não é sobre a tarefa. A maior parte das pessoas, porque eu procrastino, porque eu tenho que fazer. E elas estão preocupadas com o que elas têm que fazer. É óbvio, você precisa fazer aquilo, né? Mas você não procrastina por causa daquilo. Você procrastina porque tem uma desregulação emocional em relação àquilo. Então, você está ansioso demais, você está focando muito nos problemas, você pensou que ia ser rápido, fácil, e você está vendo que não vai ser. Você é um workaholic, você se encheu de trabalho, agora você está vendo que essas coisas que em um momento te empolgaram, agora vão tirar a tua vida, porque você tem um monte de coisa para fazer. Então, o primeiro ponto é esse. Você entender que a procrastinação não é sobre execução de tarefas. Ótimo. Esse é o primeiro ponto. Sobre o que é, então, aqui? É sobre você perceber o que você está sentindo enquanto está executando aquela tarefa. Perceber que estou ansioso, eu sempre falo, eu gosto de, inclusive, fazer. Se afaste da tarefa. Pare. Respire. Deixa a tarefa de lado. Estou me sentindo ansioso, um monte de pensamento automático está rodando na minha cabeça. Pare e perceba isso. Essa é uma coisa muito importante. Mas eu vou parar de fazer? Mas eu já não estava fazendo de um jeito ou de outro. Vamos combinar. Você não estava fazendo. Você já estava ali no enrolation. Só tá assumindo agora que não vai fazer. Assuma que você não vai fazer mesmo. Pare. O que está me fazendo não executar? Eu estou entediado? Eu estou ansioso? Eu estou com medo de que os outros não vão gostar? Sei lá, eu tô querendo fazer uma outra atividade mais prazerosa? O que está pegando? Identifique isso em você. Aí, dependendo da emoção, a gente teria que ter bastante tempo para falar de cada uma, dependendo da emoção, você vai ter que fazer uma regulação emocional dela. Então, por exemplo, tédio. Eu queria estar um sábado de sol lindo aqui, maravilhoso, queria ir lá com a galera para bater papo no boteco. Faça uma análise de custo-benefício. O que eu ganho indo lá? O que eu perco indo lá? O que eu ganho fazendo minha tarefa? O que eu perco fazendo minha tarefa? Balanceie. Isso daqui é importante, balanceie. Daqui uma semana, como é que eu vou me sentir se eu abrir mão disso e ficar com esse prejuízo? Daqui 2 semanas, como é que eu vou fazer? Porque eu sei que eu vou procrastinar de novo. Como é que eu fico com esses prejuízos? Como é que eu fico com esses ganhos? Daqui uma semana, como é que eu vou me sentir se eu tiver hoje aberto mão de ir lá bater papo com o pessoal no bar, sentado, feito a minha tarefa e estar com a minha tarefa pronta? Como é que vai ser sexta-feira que vem quando eu puder ir no bar com a tarefa pronta? Será que não vai ser mais gostoso? Mais interessante? Então, a gente precisa fazer esse balanceio. Se eu fiz esse balanceio e estou me sentindo bem em relação à tarefa, mudou o meu afeto em relação à tarefa, e de novo, não é empolgação. É só mudar o sentimento. Realmente essa tarefa vale a pena. Volta e faz a tarefa. Processo de coisa da procrastinação rapidíssimo. 5 minutos. Vamos trabalhar. Isso daqui é o grosso, gente. Se a gente for pensar, isso daqui é o grosso. Óbvio que aqui no meio tem um monte de detalhezinhos que a gente não tem tempo, mas assim, isso daqui é o grosso. E o que você pode fazer em casa, seguir essas orientações para o vídeo agora, anota o passo a passo que o Joaquim colocou aqui, coloca na parede do teu escritório, no teu computador, no celular, para quando você precisar, você ter essa orientação fácil, que, cara, preciso me afastar, preciso agora respirar, preciso fazer algo, porque a regulação emocional que o Joaquim trouxe, bastante aqui dentro do nosso episódio, é isso, não é bloquear a emoção, não é não sentir, não é reprimir, é entender o que você está sentindo, entrar em contato com isso, perceber e encontrar uma estratégia mais funcional e saudável de lidar com aquilo para respirar e retornar para o que é importante. Importante a gente falar novamente o que a gente sempre fala aqui, Tente, faça, se conheça, mas procure ajuda também quando necessário, Claro. A gente tem os profissionais aí para isso também. Sim. Até porque, como a gente falou, às vezes a pessoa está procrastinando muito e está deprimida e não sabe. Ou às vezes a pessoa tem um problema de TDAH e não sabe, um transtorno de ansiedade e não sabe. Enfim, tem vários transtornos que podem englobar a procrastinação. E assim, a respeito, eu sempre gosto de trazer um tema quando eu falo de procrastinação, que é o seguinte: a gente precisa aprender a pensar as tarefas por elas só. Então, a tarefa não é uma questão de se eu gosto ou não gosto da tarefa. A questão é, se eu executar essa tarefa, qual é o benefício que isso me traz? Esse benefício é importante para mim?
Eu sempre dou exemplo, quando eu falo com meus pacientes, ou quando dou uma palestra, eu falo de exemplo de nota fiscal. Eu acho um saco fazer nota fiscal. Mas se eu faço, eu tenho muitos benefícios. Eu fico com a minha vida contábil organizada. Se alguém cair na malha fina, tá bom, caiu na malha fina, eu tô tranquilo. Se algum paciente meu, esqueci a nota, sumiu com a nota, tá aqui a tua nota, eu sei qual que é o número, eu sei. Então, eu tô com isso daqui bem organizado. Essa organização benefício para mim eu gosto de fazer nota fiscal? Não. Mas eu faço. Porque eu sei que ela me traz esse benefício. Então, a gente sempre precisa pensar nas tarefas, não em relação à emoção que a gente sente em relação a elas, mas ao benefício que essa tarefa nos traz. A academia é a mesma coisa. Por que eu vou fazer academia? Eu vou fazer porque isso vai me trazer benefícios. Eu vou ter mais massa magra. Quando eu for mais velho, eu vou conseguir andar com as minhas próprias pernas. Né? Eu vou ter mais massa muscular para queimar ao longo dos anos. Vai ser mais difícil para engordar. Em geral, massa mais magra ajuda a pessoa a ter uma saúde melhor de uma forma global. Então, todos esses benefícios são coisas que eu quero. Eu preciso pensar nisso. Cara, por todos esses benefícios, suar lá e ficar com as pernas um pouco doídas... Vale, né? Um pouco doído no dia seguinte, Entendeu? não sentar no dia Sabe, seguinte. assim, vale a pena. Vale a então, a pena. gente precisa pensar desta forma. A gente criou uma romantização em relação ao trabalho, às tarefas, que você tem que ter um monte de coisa para trabalhar, tem que ter propósito de vida, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ame o que você faça e não trabalhe um dia na sua vida, né? E assim, são Mas coisas legais, mas o trabalho em si... Muitas não vezes liga vai se ser. você tem um propósito de vida ou não. Se você tem um propósito de vida com a academia ou não, os benefícios vão vir. Né? Se o agricultor ama as plantas e o meio ambiente, ou se ele detesta planta e meio ambiente, mas planta certinho, o negócio vai crescer. E ele vai vender, e as pessoas vão comer. Então, a gente precisa separar um pouco o nosso afeto das tarefas e das coisas que as tarefas nos trazem, né? Dos benefícios que são trazidos pelas tarefas. Isso ajuda muito. Não só na procrastinação, mas a organizar a nossa vida como um Pra todo tudo. também. A gente estamos nos encaminhando para o final. A gente vai fazer um brinde. Cada um vai deixar uma mensagem. A minha, eu nem sei o que falar. Mas na verdade eu sei. Eu já organizei aqui. Temos organizado Para o afastamento. Vou me afastar, vou pensa pensar. Vamos fazer um brinde e agradecer Vamos lá. ao nosso super profissional aqui que veio Vamos. aqui. Obrigado, forte. Mente, Obrigada. saúde. E agora eu vou querer que cada um de vocês deixe uma mensagem clara, de fácil entendimento, tá? Às vezes a gente fala muito técnico aqui, vamos falar fácil. A pessoa pegou, ouviu, entendeu, tá bom? Tá bom. Pá. Vamos ver. Vamos lá. Não, eu acho que o que ficou para mim aqui é prestar atenção nas nossas emoções. Não só nas nossas atividades, mas no que aquilo está nos gerando ou no que aquilo pode nos gerar depois, né? Muito do que se falou da procrastinação tem a ver com isso. Então, parar um pouquinho, não só no caso do trabalho, de realizar atividades, mas na vida, para a gente começar a aprender de novo a nomear as nossas emoções e entender o que a gente está sentindo. Então, acho que para mim, isso pega muito forte, é uma boa dica. E quem consegue isso já é um meio caminho andado para muita coisa, né? O que eu quero dizer, assim, o que fez sentido para mim é sobre a gente conseguir, né, e aprender, e se você não consegue fazer isso, não tem problema, mas a gente pode aprender, né, e temos profissionais aqui maravilhosos para isso, para buscar ajuda, mas é muito sobre conseguir abrir mão um pouco do prazer imediato, do prazer a curto prazo, e pensar mais no prazer a médio e longo prazo. É isso que o Joaquim trouxe sobre fazer o que precisa ser feito. Então, eu faço o que precisa ser feito porque eu sei que depois eu vou ter uma recompensa, vou ter um prazer, mas o prazer não vai ser agora. E muitas tarefas da nossa vida, talvez a maioria, né? A maioria das tarefas de um adulto não são totalmente legais, divertidas e uhul. Né? Então, a gente precisa se centrar nisso de tentar abrir um pouco mão desse imediatismo do prazer, do querer estar fazendo coisas muito legais e fazer o que precisa ser feito, seja na tua saúde, seja na tua saúde mental, seja na tua vida financeira, no teu trabalho, porque você vai conseguir resultados melhores dessa forma do que buscar só o prazer a curto prazo. Eu vou falar assim, divirta-se com responsabilidade. Excelente. Esse negócio, ele parece paradoxal, mas ele não é, né? Tipo assim, uma vida só divertida, né? É uma vida que ela vai poder trazer muitos problemas. Né? Porque se você fica só na diversão, né? Você não constrói coisas.
Se você fica só na responsabilidade, você vai ter uma vida que às vezes pode ser muito estruturada, mas pode ser uma vida muito chata, né? Então, eu acredito que a combinação desses dois fatores ela é sempre muito importante, né? Eu preciso ser responsável para ter uma estrutura de vida e que essa minha estrutura me permita me divertir e aproveitar a minha vida. E que essa diversão me ajude a lembrar que a minha responsabilidade faz sentido porque me permite isso, né? Então, fica essa aí. Perfeito. E a minha mensagem, eu tive uma terapia grátis agora, 1 hora, 60 minutos de terapia, foi fantástica e me trouxe um pensamento muito legal com relação a viver o presente, viver o momento, tá? Vivendo o momento, eu consigo pensar nos meus sentimentos do presente, consigo lidar com as situações que estão ocorrendo no meu presente e pensando no que vou ter de benefício lá na frente. E o que isso me trouxe? Me trouxe a questão do podcast que a gente resolveu abrir. Então, eu pensei no momento, vivi o momento, quis isso no momento, meu sentimento era no momento, e agora que você me trouxe de pensar o benefício, me abriu uma cabeça de uma forma completamente. Virou minha chave aqui, Thiago, virou minha chave do pensamento do benefício, fazer o agora, pensando, vendo o benefício do que eu estou fazendo agora. Então, isso acho que foi fica a mensagem para eles e para mim mesmo que eu guardei, tá bom? Então, galera, professor, obrigado. Valeu. Meninas, Obrigada, foi fantástico. obrigada. Pessoal, Valeu. obrigado por tudo. Até o a próximo próxima. episódio. Obrigada. Tchau. Fantástico.